Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa aula de capacitação, onde hoje vamos abordar, vamos falar sobre a imunização de pessoas idosas e sobre a Covid-19 e suas implicações na saúde da pessoa idosa. Como é uma aula destinada a cuidadores informais de idosos, então eu vou tentar utilizar uma linguagem mais simples possível, tá? Para que vocês tenham uma melhor compreensão do conteúdo, né, e um bom aproveitamento do curso de uma forma geral, tá bom? Então, aproveitem bastante a nossa aula. Me apresentando aqui rapidinho, eu sou o Francisco Gerlai, sou enfermeiro, pós-graduado em enfermagem em geriatria e gerontologia, e atualmente eu estou pós-graduando em auditoria nos serviços de saúde e faço mestrado em enfermagem na promoção da saúde, seguindo aí a linha de pesquisa em saúde do idoso pela Universidade Federal do Ceará. Os objetivos da nossa capacitação de hoje são conhecer o calendário de imunização da pessoa idosa no Brasil e compreender quais as implicações a Covid-19 trouxe para a vida das pessoas idosas. Dentro desse objetivo, né, de conhecer a imunização, né, o calendário de imunização das pessoas idosas, né, a gente vai falar sobre alguns imunobiológicos, né, as vacinas que compõem o calendário de vacinação no Sistema Único de Saúde. E aí o nosso foco aqui nesta aula do curso serão somente as vacinas que são disponibilizadas de forma gratuita pelo nosso Sistema Único de Saúde. Por que que eu digo isso? Porque algumas outras vacinas, elas podem ser administradas no público idoso, porém elas não estão disponíveis no Sistema Único de Saúde, tá? Elas estão disponíveis apenas na rede privada. Vamos falar sobre o calendário de vacinação da pessoa idosa, né? Para que as vacinas que precisam ser administradas, para que essas vacinas servem, quantas doses precisam ser feitas, tá? No idoso. E alguns aspectos importantes que precisam ser considerados em relação à imunização de pessoas idosas, tá? O público idoso é um público que possui algumas especificidades, algumas particularidades que precisam ser levadas em consideração dentro do contexto do cuidado, inclusive também, né, nesse contexto aí de imunização das pessoas idosas. Aqui tem algumas imagens de algumas vacinas que vamos falar hoje sobre elas, né? A vacina da influenza, né? A famosa vacina da gripe, a vacina pneumocócica, a vacina dupla adulto, a vacina hepatite B, a vacina febre amarela e a vacina Covid-19, né? Que é a vacina mais recente, né? A novata entre elas, que foi aplicada de forma prioritária no público idoso, tá certo? Então, a primeira vacina que vamos falar é a vacina influenza, né? A influenza, que é a famosa gripe, por isso que anualmente, quando tem a campanha de vacinação, né, a campanha ela é conhecida como campanha de vacina contra a gripe, né, ou vacina da gripe, porque a influenza é uma gripe, tá? Uma doença aguda das vias respiratórias, que é altamente contagiosa, tá? E aí, pelo fato de ser uma doença das vias respiratórias, a forma de transmissão, a propagação do vírus, ela ocorre de uma forma bem mais ampla, né? De uma forma bem mais rápida também, tá? E aí, também por esse motivo, ela se torna uma doença altamente contagiosa, se não seguir aí todas as precauções, os cuidados, causada pelo vírus influenza tipo A ou tipo B, tá? A influenza, ela ocorre de forma epidêmica todos os anos aqui no Brasil, tá? Todos os anos, especialmente entre os meses de maio a outubro, tá? Aqui nos países que fazem parte do hemisfério sul. A idade avançada ela é um fator de risco, tanto para desenvolver as formas graves da doença, como também para desenvolver complicações, né? Uma dessas complicações, por exemplo, são as pneumonias bacterianas, secundárias, né, à gripe, tá certo?
No Brasil, cerca de 70 a 80% das mortes que são relacionadas à influenza, elas ocorrem em pessoas idosas, e aí por isso que é importante, né, falar da importância da vacinação contra a gripe, né, mostrar para o idoso, né, o quanto é importante tomar vacina anualmente, né, no período de campanha, né, para que se proteja, né, contra a influenza, contra a gripe, né, e que a gente consiga aí estar diminuindo ou reduzindo os casos da doença e reduzindo também tanto a parte de as formas graves, né, as complicações, como a morte em pessoas idosas por esse motivo, tá bom? Então, é um índice assim, muito alto, tá? 80%, 70% a 80% é um índice muito alto. E aí precisa ser dada a importância dessa doença e a importância da vacinação. A vacinação ela ocorre de forma anual, tá? E é a medida mais eficaz para a prevenção da influenza, né? Sendo uma importante estratégia de saúde pública e, e precisa, né, como eu já falei, né, já citei, precisa ser dado muita importância a essa vacina durante o período de campanha, que geralmente ocorre ali entre o mês de abril, né, nos meses de abril, para o público prioritariamente idoso, tá bom? A vacina, ela é recomendada para pessoas, né, para indivíduos a partir dos 6 meses de idade, né? E os idosos, eles fazem parte do grupo de prioridade para receber a vacina, porque apresentam mais risco de desenvolver formas graves, mais risco de complicações relacionadas à influenza, tá bom? Mas outras pessoas também fazem parte do grupo prioritário, como os profissionais de saúde, pessoas que mantêm contato próximo, né, com as pessoas idosas, os cuidadores, tá? Pessoas que residem no mesmo domicílio também devem tomar a vacina influenza. A recomendação é que seja feita a administração de uma dose anual da vacina, tá? Essa vacinação anual, que geralmente ela ocorre antes da temporada da gripe, né? Como eu falei, ela é epidêmica geralmente dos meses de maio ao mês de outubro. Então, essa vacinação anual, ela ocorre geralmente antes desse período, né? Então, é no mês de quê? De abril, que é o mês em que são feitas aí as campanhas de vacinação contra a influenza, tá? Vale salientar que algumas regiões tropicais, né, essa atividade do vírus, ela ocorre durante todo o ano, não somente entre os meses de maio a outubro, tá? E aí, dependendo da situação epidemiológica, né, do risco aumentado aí para a influenza, pode ser considerado uma segunda dose da vacina, tá bom? A vacina ela é feita uma dose anual, mas dependendo aí do risco, né, da condição epidemiológica, né, do aumento do risco para a influenza, tá? Pode ser considerada aí uma segunda dose 3 meses após a dose anual da vacina. Deixa eu passar aqui. A vacina. Vou voltar. A vacina, ela é capaz de reduzir o risco das formas graves, né, e de complicações da doença, de hospitalizações e até mesmo da morte, tá? Risco de morte. A revacinação anual, ela parece aumentar a eficácia da vacina, né? Então já tem estudo que mostra que existe uma redução da mortalidade, né? Quando o idoso ele tomou a vacina previamente, né? Ele estava previamente vacinado, né? E que idosos que tomaram apenas a vacina uma única vez, não houve essa redução com relação à mortalidade. Por isso que é importante estar sempre tomando a vacina anualmente, porque ela confere uma maior proteção para o idoso, né? E ela aumenta a eficácia da vacina. É uma vacina que pode ser administrada simultaneamente com outras vacinas, né? Ela pode ser administrada junto com outras vacinas, inclusive com a vacina Covid-19, tá? Então, muitas vezes, na sala de vacina, muitos idosos deixaram de tomar a vacina da gripe
porque iam tomar, né, a vacina da Covid-19, aí queriam dar prioridade para a vacina da Covid-19, né, e, de certa forma, uma certa razão, porque a epidemia que a gente vivenciou, né, a pandemia que a gente vivenciou foi muito grave, né, e aí precisava dar essa prioridade. Porém, era importante orientar o idoso, né, o cuidador do idoso, que não existe problema nenhum, né, em fazer a vacina simultaneamente, né, a vacina da gripe, junto com a vacina da Covid-19, desde que seja feita em locais diferentes, ou seja, um no braço e outro em outro braço, tá bom? Então, essa orientação, ela é importante e precisa ser dada aos cuidadores e aos idosos, né? Porque geralmente eles têm um certo receio, um certo medo, tá? De tomar as vacinas juntos, tá bom? Os eventos adversos que podem ocorrer, os mais comuns, são eventos no local da vacina, tá? São eventos que ocorrem no local, como dor, edema, né, que é aquele inchaço, o eritema no local da aplicação, né, ficar ali um pouco vermelho, tá? Mas é algo que se resolve rápido, dentro das primeiras 24 a 48 horas, né, já tem se resolvido. Então, são efeitos locais, tá? Que não tem tanta importância, tá? Já efeitos sistêmicos, né, pode ocorrer, por exemplo, uma febre, um mal-estar, né, uma dor no corpo, alguns sintomas até relacionados mesmo com a gripe, tá? Mas também que se resolve rapidamente, tá bom? Eventos mais graves, como reação anafilática, é muito raro acontecer, tá bom? O que é, quais as precauções e as contraindicações, né, que precisam ser consideradas, tá? A vacina ela deve ser adiada se o idoso ele tiver com uma doença febril aguda ou uma doença febril aguda, moderada ou grave, tá? Então, se o idoso ele está apresentando ali uma febre moderada ou uma febre alta, né? É ideal, é importante que a vacina ela seja adiada para um outro dia, né, até que esse quadro se resolva, tá? E em idosos que têm algum problema de coagulação, né, coagulopatia, trombocitopenia, tá? A gente vai evitar a administração da vacina de forma intramuscular, que é aquela vacina que é feita no músculo, né, aquela aplicação que é feita diretamente no músculo, e aí a gente vai considerar uma outra via, né, como a via subcutânea, que ao invés de você administrar a vacina no músculo, você vai administrar a vacina no tecido gorduroso, tá? No tecido, né, de gordura, para esses idosos que têm algum problema de coagulação, tá bom? É, outra, outra, outras preocupações, né? Outras coisas importantes em relação a essa vacina, né? Que também precisa ser muito bem orientada, é em relação a que existe aquele ditado não, aquela falsa ideia, né? De que o que os idosos criaram, de que quando tomam a vacina, né, acabam gripando, e que aí não vão mais tomar, que não adianta tomar, porque sempre quando toma a vacina acabam gripando. Mas é preciso a gente orientar os idosos que essa gripe não necessariamente, né, é uma gripe é, que foi desenvolvida por conta da vacina. Né? Pelo contrário, essa gripe ela se desenvolveu porque já existiam vírus, né, que estavam no organismo do idoso de forma incubada, ou seja, estavam ali no organismo, mas até então não tinha desenvolvida a doença, né, a gripe. E aí ela desenvolveu posteriormente a vacina. Tá? Então, essa vacina ela não causa gripe, tá? E ela protege contra alguns tipos de vírus, né, que são os vírus que desenvolvem formas graves da gripe, tá? Então, algumas gripes mais leves, né, vírus mais leves, o idoso ele vai continuar tendo. Né? O que ele vai estar protegido é contra a influenza, né, causada pelo vírus tipo A e tipo B,
que é uma doença altamente contagiosa e que é uma doença que pode se tornar grave, dependendo aí das complicações, né? E dependendo também da situação do idoso, ela pode ser desenvolvida de uma forma grave e levar o idoso à morte, né? Tem uma alta taxa aí de mortalidade. Outra coisa que precisa ser levada em consideração em relação à vacina influenza diz respeito à alergia, né, a ovo de galinha, né? Antigamente, o profissional da sala de vacina perguntava: tem alergia a ovo, né? Já comeu ovo, come ovo, tem alergia a ovo de galinha, né? Porque existia essa questão de que pessoas que eram alérgicas, né, que tinham reações alérgicas a ovo de galinha, não poderia tomar a vacina da influenza, tá? Mas isso não é mais considerado uma contraindicação, tá? Para tomar, nem uma contraindicação e nem uma precaução para tomar a vacina influenza, tá? Então, mesmo que a pessoa tenha tido reações alérgicas a ovo de galinha, mesmo que grave, tá? Não é uma contraindicação para ser vacinada contra, né? Para ser vacinada com a vacina influenza, tá certo? Uma outra Uma outra vacina que a gente vai falar sobre, né, é a vacina pneumocócica, tá? A vacina pneumocócica, ela protege contra as infecções que são causadas pelo Streptococcus pneumoniae, né, o pneumococo, que pode resultar em síndromes clínicas potencialmente graves, né? Como, por exemplo, pneumonia, bacteremia ou até mesmo a meningite, tá? Então, são essas síndromes que são potencialmente graves que são protegidas, né, por meio né, que são prevenidas, né, e protegidas por meio da vacina pneumocócica, tá bom? Os idosos, eles têm uma maior incidência, né, de desenvolver pneumonia invasiva, tá? E aí, essa pneumonia invasiva, ela é verificada tanto nos extremos de idade, né? Então, tanto em crianças abaixo de 2 anos, como em idosos, tá bom? Essa pneumonia ela é verificada nesses dois extremos, né? Nas crianças abaixo de 2 anos e nas pessoas idosas, né? E está associada a uma elevada taxa, né, de morbimortalidade. As maiores taxas de mortalidade, elas ocorrem em pessoas idosas, mas ainda naqueles que já têm algumas outras morbidades, né, algumas outras doenças importantes, tá bom? A letalidade chega a 80%, né? Então, como a gente já falou sobre a influenza, que tem uma alta taxa de mortalidade, né, de 70% a 80%, a, a, as síndromes clínicas, né, a pneumocócica invasiva, ela chega aí a 80%, né, de letalidade, né, de matar, né, esse grupo, né, por meio da meningite pneumocócica, tá? Então, a meningite ela chega aí a uma taxa de letalidade de 80%. As doenças crônicas, como a insuficiência cardíaca, o diabetes, doença renal crônica, doença pulmonar obstrutiva crônica, dentre outras doenças, né? Elas aumentam o risco, né, para desfechos desfavoráveis nas infecções pneumocócicas. Tá? Então, a gente tem dois tipos de vacina que são feitas, né, para essas infecções pneumocócicas, né, que é a vacina Pneumo 23, né, ela é assim chamada Pneumo 23, que é a vacina polissacarídea 23 valente, e a vacina Pneumo 13, né, que é a vacina conjugada 13 valente. Tá? Então, ela tem esse nomezinho um pouquinho grande, né? Vacina polissacarídea 23 valente, mas popularmente ela é chamada, né, ela é conhecida como vacina pneumocócica 23 ou vacina pneumocócica 13, tá? A vacinação ela é indicada, né, de forma rotineira para todos os idosos a partir de 60 anos e não tem uma idade limite para se fazer a vacina, tá bom?
A forma, né, de aplicação da vacina, de rotina, como é que ela deve ser feita no idoso? Faz-se uma dose única de pneumo 13, tá? Depois que faz essa dose de pneumo 13, de 6 a 1 ano depois, né, de 6 a 12 meses depois, faz a vacina pneumo 23, tá? Após 5 anos, né, que se toma a pneumo 23, aí é que é aplicado, né, que é administrado uma segunda dose da vacina pneumo 23, tá? Na presença de comorbidades, né, na presença de algumas comorbidades para risco de desenvolver a doença pneumocócica, esse intervalo ele pode ser encurtado, né, para 2 meses, tá? Então é um intervalo que ele pode ser encurtado para 2 meses. Só corrigindo aqui, tentando explicar de uma forma melhor, porque para que a gente consiga, né, entender melhor. Então, assim, de rotina, como é que é feita, né? Porque eu me expressei um pouco mal. De rotina, como é que é feita? Primeiro é feita uma dose da vacina Pneumo 23, tá? Essa é feita primeiro, é a vacina Pneumo 23. E aí, de 6 a 12 meses que foi feita a Pneumo 23, aí é feita uma dose única de Pneumo 13, tá? E aí, 5 anos após a Pneumo 23, né, que foi a primeira que foi feita, aí faz uma segunda dose, tá? De Pneumo 23, tá bom? Na presença de algumas comorbidades de risco para a doença pneumocócica, aí esse intervalo ele diminui para 12 meses. Né? Ao invés de você fazer de 6 a 12 meses, você faz no intervalo aí de 2 meses, tá certo? E aí, após os 5 anos, a gente faz a pneumo 23, né? Uma segunda dose da pneumo 23, tá bom? Para quem já recebeu, né? Para aquele idoso que já recebeu anteriormente uma dose de pneumo 23, a gente dá um intervalo aí de 1 ano, né? E aplica a pneumo 13 e agenda a segunda dose da pneumo 23 para 5 anos após a primeira dose de pneumo 23, tá bom? E para aqueles idosos que chegam na sala de vacina, né, que já receberam 2 doses de pneumo 23, né, a gente respeita aí um intervalo de 1 ano, né, um intervalo mínimo de 1 ano, e aí aplica uma dose de pneumo 13, tá? Se a segunda dose de pneumo 23 for antes dos 65 anos de idade, aí é necessário fazer uma terceira dose, tá? No intervalo mínimo de 5 anos, tá? Mas só se o idoso ele recebeu a segunda dose, né, de pneumo 23 antes de completar 65 anos de idade. Aí a gente tem que fazer a aplicação de uma terceira dose no intervalo mínimo de 5 anos, tá? Também é uma vacina que pode ser administrada com outras vacinas, né? Inclusive também com a vacina Covid-19, tá? A pneumo 23, né? A vacina pneumo 23, ela é feita, costuma, né, ser feita geralmente em idosos que moram, né, em instituições de longa permanência e também naqueles idosos que são acamados, né? Alguns idosos que são acamados, tá? Essa é a prioridade, né? A prioridade do público idoso, né? São os idosos que têm prioridade em tomar a vacina pneumo 23, tá? Mas ela pode, qualquer idoso, né? Pode tomar esta vacina. São vacinas que costumam ser bem toleradas, tá? Costumam ser bem toleradas. Os eventos adversos mais comuns que pode acontecer também são eventos relacionados ao local da aplicação, né? Dor no local da aplicação, ficar vermelho, tá? Mas que
se resolve com muita rapidez, tá? É muito difícil que um idoso, após tomar a vacina pneumocócica, né, a 23, tanto a pneumocócica 23 como a pneumocócica 3, é muito difícil que ele desenvolva febre, tá? É incomum que aconteça isso. E os sinais flogísticos que ocorrem no local da aplicação, né, evoluem com muita rapidez, tá? A vacinação ela deve ser adiada também se o idoso ele estiver apresentando uma doença febril aguda, né? Então, se tiver com febre, a gente não faz a vacina, tá? E ela é contraindicada para aqueles idosos que, quando tomou a vacina pela primeira vez, né, teve alguma reação anafilática, né? Teve uma alergia com relação à vacina. E aí, ou algum componente, né, da vacina. Então, se teve alguma reação anafilática, algum dos componentes da vacina, ou quando tomou a dose anterior, né, alguma dose anterior, a vacina ela está contraindicada, tá? Então, ambas as vacinas, tanto a vacina Pneumo 23 como a vacina Pneumo 13, ela está disponível, né, nos centros de referência para imunobiológicos especiais, né? Ou seja, se você chegar diretamente no posto de saúde, na sala de vacina, provavelmente você não vai encontrar essa vacina Pneumo 23 e nem a Pneumo 13. Por quê? Porque ela não está disponível na sala de vacina. Ela está disponível gratuitamente, mas é nos centros de referência para imunobiológicos especiais. Então, precisa ser solicitada a vacina, né? Então, geralmente, o profissional da sala de vacina, né, faz essa solicitação da vacina, e aí, quando a vacina chega na unidade, na sala de vacina, aí ele vai administrar no idoso, tá? Geralmente, né, ocorre, essa vacina ela ocorre por meio de prescrição, tá? Então, geralmente, o profissional, ele avalia o idoso, né, e aí vê a necessidade de administração dessa vacina e aí solicita a vacina, tá? E aí o idoso ele procura a sala de vacina com esta solicitação do profissional, e aí é feito esse pedido, né, no centro de referência para imunobiológicos especiais. Então, geralmente, em muitos locais, em muitos municípios, a logística, né, para essa vacina ela ocorre dessa forma, tá certo? É preciso ser feito primeiro uma solicitação, né, é feita uma prescrição, né, uma avaliação do idoso para que o profissional veja a necessidade, né, prescreva a vacina, e aí essa vacina ela é solicitada no CRI. Outra vacina é a vacina DT, né, que é a vacina conhecida como dupla bacteriana tipo adulto, né, ou vacina contra difteria e tétano, né, também popularmente conhecida. O tétano, ele ainda existe, né, os casos de tétano acidental ainda continuam a ocorrer, né, especialmente em idosos que não receberam a vacina, tá, idosos que não estão vacinados, e aqueles, né, e também naqueles que tiveram um esquema de vacinação de forma incompleta ou que não receberam o reforço vacinal que é recomendado, tá? Então, o tétano acidental, ele ainda continua ocorrendo, tá? Não está totalmente erradicado, tá? A difteria no Brasil, já a difteria no Brasil é uma doença rara, em decorrência, inclusive, da vacinação. Então, é muito difícil ocorrer difteria, né? Já é uma doença praticamente erradicada. Porém, alguns surtos de difteria ainda são registrados em outros países. E aí, por isso, torna-se importante manter, né, a nossa população imunizada, tanto contra a difteria, tanto contra tétano, né, que ainda costuma ocorrer no Brasil, né, que ainda ocorre de forma acidental, como a difteria, que raramente ocorre no Brasil, mas que ainda ocorre em outros países, né? Então, para chegar aqui no Brasil é muito fácil, né? E então, essa proteção, né, essa imunização da população, ela é necessária, né, para que a gente consiga aí, continuar mantendo, continuar mantendo zero casos, né, de difteria.
tá? A vacinação, ela é rotineira, tá? Então, ela ocorre de forma rotineira na população, tá? Na população idosa. Faz parte da rotina, tá? Todos os idosos, inclusive aqueles que já tiveram tétano ou tiveram difteria alguma vez na vida, né, precisam tomar, porque essas doenças elas não conferem imunidade permanente, tá? Então não é porque eu tive essa doença uma vez que eu não vou ter mais, tá? Pelo contrário, essas pessoas que já tiveram esses casos, né, precisam também estar tomando a vacina dupla adulto, né? A vacina contra tétano e contra difteria. Como é que é feito o esquema, né? O esquema, o esquema completo, ele é feito durante toda a vida, né? Ou seja, durante toda a vida é preciso estar completando esse esquema, porque existe um reforço da vacina, né, a cada 10 anos. Né? Então, a cada 10 anos você precisa estar tomando o reforço da vacina. Por isso que a gente diz que esse esquema ele é durante a vida, né? Ele não se encerra. Diferente de outras vacinas, né? A gente já viu ou vai ver que algumas vacinas a gente completa o esquema e pronto, não precisa mais tomar, né? Já está garantida ali a proteção, né, contra a doença. Mas no caso dessa vacina, não. Precisa ser feito um reforço a cada 10 anos, tá? O esquema básico, né, dessa vacina, ela é da seguinte forma. Se o idoso ele tem um esquema incompleto, né, ou seja, é ideal que o idoso ele tome 3 doses da vacina, né? Então, se ele chega com o esquema, tomou apenas uma, tomou apenas duas, o que é feito? Completa, né, as doses que faltam, e aí ele fica tomando reforço a cada 10 anos, né? Ou se é um idoso, né? O idoso ele chega na sala de vacina, e aí o idoso ele não tem um histórico vacinal, né? Ele não sabe se tomou, não tem nenhum cartão de vacina que comprove que ele tomou alguma dose ou fez o esquema, né? Não tem nenhum registro, né, de vacina. É preciso iniciar o esquema, tá? O esquema ele é feito, administra uma dose, com 2 meses faz uma segunda dose, com mais 2 meses faz uma terceira dose, e aí a partir disso ele fica tomando reforço a cada 10 anos, tá? Então, o esquema basicamente é isso. Os eventos adversos, né? Os eventos que podem ocorrer também são alguns relacionados ao local da aplicação, né? Então, é dor, vermelhidão, o edema, né? Que é aquele inchaço, né? Um pouco inchado no local da vacina. Além também que pode surgir, né, uma dor de cabeça, né, uma cefaleia, uma dor de cabeça, ou um certo mal-estar, mas também que se resolve rapidamente, tá? Não, não tem muita duração. A vacina ela pode ser administrada juntamente com outras vacinas, tá? E com outras vacinas que fazem parte, né, que estão indicadas para o público idoso, tá? E também pode ser administrada, inclusive, com a vacina contra a Covid-19. As reações, né, também que pode ocorrer mais comum, né, são reações que podem ocorrer mais comum, né, são reações, como eu já disse, são essas reações de dor, né, e de mal-estar. Muitos idosos, eles relatam, né, que essa vacina é uma vacina que deixa o braço muito dolorido, né, que quando tomam a vacina não conseguem estar movimentando muito o braço, mas aí a gente precisa fazer essa orientação, que é normal, que é esperado que aconteça, né, que pode acontecer com o idoso, mas que é algo que vai se resolver rápido, né, que não tem muita demora. Aí, no máximo 1, 2 dias, né, o idoso ele já vai estar normal, né, já não vai estar mais sentindo dor, né, não vai estar mais sentindo algum mal-estar ou dor de cabeça que possa vir a surgir com a administração dessa vacina. Mas é importante dizer que cada pessoa, né, cada indivíduo é cada indivíduo. Então, o que pode acontecer com um,
não necessariamente vai acontecer com todo mundo, tá? Então, para uns vai ficar o braço muito dolorido, pode surgir a dor de cabeça, mas para outros idosos isso não vai acontecer, né? Ele não vai sentir nada, tá? Então, cada caso, cada indivíduo, né, reage de uma forma diferente. A gente dá prioridade de fazer essa vacina em um braço que o idoso ele não movimente muito durante o dia, né? Por exemplo, o idoso ele é destro, então a gente dá prioridade a fazer no braço esquerdo, né, do idoso, né? Um braço que ele não utilize muito durante o dia. É uma vacina que precisa ser adiada, né? Também, igual as outras que eu já falei, é uma vacina que precisa ser adiada. Se o idoso ele estiver apresentando alguma febre, né? Alguma doença febril, então precisa ser adiada. Espera resolver a febre, espera ficar bom da febre para poder fazer a vacina, tá? E ela é contraindicada naqueles idosos que apresentaram alguma reação, tá? Anafilática a vacina, né? Então, quando tomou a primeira vez, se apresentou alguma reação anafilática, aí a gente não faz, tá? Ela é contraindicada. Mas se for só essas reações locais, né? E essa dor de cabeça, mal-estar, isso é esperado da vacina, tá? Esperado que possa ocorrer. Outra vacina, né? A nossa outra vacina é a vacina hepatite B, né? É a vacina que protege, né? Que garante proteção contra o vírus da hepatite B, tá? É uma vacinação, a vacinação ela deve ser feita universal, né? Ou seja, ela cobre todo o público, desde a criança até a fase, né, o idoso, né? Então, todos os ciclos aí, todas as faixas etárias precisa tomar vacina hepatite B, tá? Então, não é uma vacina especificamente do idoso, não é uma vacina especificamente da criança, do adolescente ou do adulto. Então, todos os grupos, né, criança, idoso, adolescente, adulto, idoso, né, precisam estar fazendo essa vacinação, tá? A infecção pelo vírus, né, da hepatite B, ela pode ser potencialmente erradicada por meio dessa vacinação global e, portanto, é recomendada aí que seja feita essa vacinação universal, tá? Ou seja, vacinar as crianças, os adolescentes, os adultos e os idosos, principalmente aqueles que estão suscetíveis, né, ao vírus hepatite B. Como é a rotina, né, de administração? É preciso que tenha-se 3 doses da vacina. Se você tem 3 doses de hepatite B comprovados, né, registrados no cartão de vacina, então você está imunizado com, contra a hepatite B, né? Então é feita uma primeira dose, com 1 mês da primeira dose é feita uma segunda dose, e com 6 meses da primeira dose é feita a terceira dose. Tá? Então, são somente 3 doses, né? Diferente do que a gente viu na vacina contra difteria e tétano, né? Que é uma vacina para a vida toda, precisa estar tomando reforço a cada 10 anos, a hepatite B não. Se você tem como comprovar as 3 doses da vacina, você já é considerado vacinado, tá? Então, se é um idoso que já recebeu essas 3 doses quando era adulto, quando era adolescente, quando era criança, então ele não precisa mais ser vacinado, tá? Se é um idoso que não tem comprovação vacinal, a gente precisa fazer esse esquema, tá? Iniciar esse esquema. E se é um idoso que tem um esquema incompleto, a gente completa o esquema. Tomou só uma, a gente faz as outras 2 doses restantes, tá? O importante é que seja feita aí as 3 doses de vacina contra a hepatite B, tá? Naqueles idosos que são imunossuprimidos, né, ou que são renais crônicos, tá? Aí é feita uma quarta dose, tá? São 4 aplicações em dose dobrada da hepatite B, tá? Então é feito
da aplicação, com 1 mês faz uma segunda aplicação, com 2 meses faz a terceira aplicação e com 6 meses faz a quarta aplicação, né? Mas isso é só para aqueles idosos que estão, né, que estão imunossuprimidos, ou seja, são idosos que fazem tratamento para câncer, né? Tem alguma doença autoimune, como lúpus, né, por exemplo. Estão fazendo aí tratamento com corticoides, né? E aí tem HIV, AIDS, né? Então esses idosos eles precisam tomar a dose de forma dobrada e em 4 aplicações, tá certo? Os eventos adversos que podem ocorrer são semelhantes ao da vacina anterior, tá? Então, é dor, vermelhidão, o edema, né? O inchadinho no local da aplicação, além de uma dor de cabeça, né? O mal-estar. Então, basicamente, é o mesmo que pode dar na difteria e tétano, né? De reação adversa, né? De evento adverso. São também os da hepatite B, tá certo? Mas que se resolve também muito rápido, tá? Então não é algo que demore dias, né? Que o idoso passe dias sentindo, não. Então, nas primeiras 24, 48 horas, consegue se aí tá evoluindo para melhora, né? Tá melhorando o quadro, tá? É uma vacina que pode ser administrada com outras vacinas, tá? Juntamente com outras vacinas, inclusive com a vacina da Covid-19. Quando eu falo que pode ser administrado com outras vacinas, tá? Vocês lembrem que pode ser feita no mesmo dia, mas que é em local diferente, uma no braço e outra em outro braço, tá? Que pode ser que eu fale que pode ser administrado conjunto, e aí a gente tem a ideia de que pode fazer no mesmo local as duas vacinas, tá certo? Mas não, a gente faz no mesmo dia, só que em locais, né, em sítios anatômicos, né, locais diferentes de aplicação. Outra coisa também que precisa ser levada em consideração também, igual às outras, né, é que se o idoso ele está com febre, a vacina ela precisa ser adiada para um outro momento, né, espera resolver a febre, aí depois faz a vacina, e ela é contraindicada para aqueles idosos que têm alguma reação, né, que tiveram alguma reação anafilática, ou a vacinação prévia, ou algum componente da vacina hepatite B. Tá certo? Outra vacina, né, a mais recente, é a vacina da Covid-19, e aí a gente não vai entrar no aspecto de falar de cada vacina, tá? Eu vou apresentar para vocês que existe essa vacina, né? Atualmente a gente tem 4 tipos de vacina para a Covid-19, né? A Coronavac, a AstraZeneca, a Pfizer e a Janssen, né? São os 4 tipos de vacina, e aí cada vacina ela tem um esquema diferente, né? Que precisa ser respeitado, né? A organização dos calendários também muda, né? Não é universal para o Brasil todo, para o mundo todo, né? Porque os municípios, né, que são responsáveis, né? As prefeituras dos municípios, né, que são responsáveis por estar organizando esses calendários, organizando a vacinação de acordo com o público-alvo, de acordo com a fase da vacinação, né? Que é o que a gente viu, né? Primeiro os idosos de tantos anos a tantos anos, depois estão vacinando para tantos anos, né? Tiveram aí uma organização, tanto com relação ao público, né? E com relação também à faixa etária, tá? E aí isso não é universal para todo mundo, tá? Então, dependendo do local, né? Do município, aonde vocês estão assistindo essa aula, pode ser que a forma de organização foi diferente de um para outro, tá certo? Mas o que se tem hoje, né, de forma praticamente universal, né, aqui no Brasil, é que o idoso ele deve ter tomado, né, 4 doses, né, 2 doses e 2 reforços, tá? Então ele tomou 2 doses e 2 reforços da vacina Covid-19, tá? É o que deve ser administrado no público idoso, tá certo? E aí a gente tem também algumas vacinas que o uso não é rotineiro na pessoa idosa, tá? Então não é feito de rotina na pessoa idosa, mas que pode ser feito.
E aí, por isso que eu coloquei aqui na nossa apresentação. Uma dessas vacinas é a vacina febre amarela, tá? É uma vacina que, de rotina, ela não deve ser feita no público idoso, ela não é feita, mas que pode ser feita de acordo com algumas situações, tá? Que eu vou falar aqui. A febre amarela, ela é uma arbovirose, né? Que ainda ocorre de forma endêmica em todas as regiões do Brasil, né? Tem uma letalidade significativa, né? Nas formas graves, e especialmente nas pessoas idosas, né? Quando desenvolve essas formas graves, a letalidade ela é significativa, tá? E é uma enfermidade que pode ser muito severa, tá? Por isso que a vacinação ela representa a principal forma de prevenção contra essa doença, né? A febre amarela. Porém, a aplicação ela precisa ser feita mediante a análise do risco epidemiológico, né? Então, tem que ver a situação epidemiológica da região, o risco, né, de se contrair de se pegar, né, a febre amarela, né, de ter a doença. E aí é preciso ser feita essa avaliação para poder ver a necessidade de aplicação da vacina contra a febre amarela, tá? Então, por que que ela não é feita de forma rotineira nas pessoas idosas, né? Porque foi notado, né? Foi feito aí foi notado mesmo, né? Foi verificado que muitos idosos, né, estavam desenvolvendo uma doença viscerotrópica, né? Que é isso, é um quadro semelhante a uma febre, né, amarela, só que uma febre amarela selvagem, né? Era um quadro de quê? De febre, astenia, dor no corpo, né, mialgia, icterícia, né, o corpo ficava amarelado, né, oligúria, instabilidade cardiovascular, insuficiência renal, insuficiência respiratória, hemorragia, necrose hepática. Então, esse era um quadro muito complicado, né, que estava acontecendo nos idosos, e aí estava sendo associada à administração da vacina, né? Isso estava se desenvolvendo naqueles idosos que tinham tomado a vacina, tá? E aí, por isso que essa vacina ela não é recomendada de forma rotineira, tá? A dose, ela é uma dose única, tá? Você precisa tomar somente uma vez, é uma dose única, mas para quem não foi vacinado previamente, né, é preciso ser feita a avaliação realmente do risco-benefício, tá? Então, o profissional precisa avaliar o idoso com relação ao risco e benefício, né, da vacina, de tomar ou de não tomar a vacina, para poder indicar a administração dessa vacina. Os idosos que já têm uma dose comprovadamente, né, no cartão de vacina, não precisam mais tomar, tá? Já são considerados vacinados. Outra coisa que precisa ser considerado é em relação ao risco epidemiológico, tá? Então, dependendo do risco epidemiológico da região, né, pode ser considerado uma segunda dose da vacina, né? O ideal, né, o rotineiro é uma dose única, mas dependendo da região em que aquele idoso vive, né, do risco epidemiológico, né, vários casos de febre amarela tá ocorrendo ali naquela região, pode ser considerado uma segunda dose, né, a administração de uma segunda dose da vacina contra a febre amarela, tá? Outra aspecto também que às vezes é levado em conta diz respeito por exemplo, a uma viagem, né? O idoso ele vai viajar para algum país, para algum local que exige a comprovação da vacina, e aí ele precisa tomar, né, fazer essa comprovação vacinal para poder viajar, por exemplo, tá? Os eventos adversos, né, que podem ocorrer com a administração da vacina, né, são a febre, uma dor de cabeça, né, dor muscular, né, é o que mais frequentemente ocorre, tá? É o que pode ocorrer. A vacina ela é contraindicada, a vacina ela é contraindicada para aqueles idosos que estão imunodeprimidos, né, imunossuprimidos, que fizeram transplante de órgão, né, que tem câncer, né, estão fazendo tratamento para câncer, porque de certa forma, né,
estão ali imunossuprimidos, né? Tiveram reação anafilática relacionada a substâncias presentes na vacina. Então, no caso da febre amarela, se o idoso ele tem alguma reação anafilática a substâncias, né, ao ovo, né, de galinha, aos derivados do ovo de galinha, não pode estar tomando a vacina febre amarela, tá? Então, quando o profissional ele vai administrar a febre amarela, né, a vacina contra a febre amarela, ele sempre deve perguntar se tem alguma alergia, né, teve alguma reação anafilática ao ovo de galinha, né, aos componentes, né, gelatina bovina, e aí a vacina ela não pode ser administrada, tá? E também naqueles idosos que têm história pregressa de doença no timo, tá? Então, se é um idoso que teve miastenia grave, timoma, né? Ou não tem mais o timo, né? O timo foi retirado, né? Foi feita a remoção cirúrgica, né? Então ela também está contraindicada, tá certo? É preciso sempre avaliar o risco-benefício, né, em indivíduos que têm acima de 60 anos de idade e que não tomaram a vacina anteriormente. Pessoas que têm HIV, né, pessoas que mesmo, né, que terminou o tratamento o tratamento com quimioterapia, né? E que não tem uma previsão para um novo ciclo, né? Precisa ser feita essa avaliação do risco-benefício, tá? Para se tomar a vacina. Ou também, né, precisa levar em consideração, né, essa avaliação do risco-benefício. Os idosos que têm lúpus eritematoso, né, ou lúpus sistêmico, tá, ou alguma outra doença autoimune, e aí é preciso o profissional fazer esta avaliação. Se vale a pena imunizar, né, se vale a pena administrar a vacina, né, se o risco é maior administrando a vacina ou não administrando a vacina, né? Então tem que fazer essa avaliação de risco-benefício, tá? Outras doenças, né, que também precisam ser levadas em consideração, né, nessa avaliação, são as doenças hematológicas, né? Hemofilia, doença hemorrágica, doença calciforme, tá? Tudo isso precisa ser muito bem avaliado no público idoso para poder ver se é importante fazer a imunização ou não precisa fazer, né? O risco é maior se fizer, tá certo? Então, por isso que são vacinas que podem ser administradas no público idoso, mas que rotineiramente ela não é feita, tá? Porque precisa ser feita essa avaliação, tá? Ela não ocorre de forma rotineira. Precisa ser feita essa avaliação, considerar essas particularidades, né? Ver essas contraindicações para poder indicar e administrar a dose da vacina febre amarela. Outra vacina que também não é rotineira na população idosa é a vacina tríplice viral, tá? Então, a tríplice viral na população com mais de 60 anos é muito difícil, né? É incomum encontrar indivíduos suscetíveis, né, a sarampo, cachumba e rubéola, que são as três doenças que são protegidas, né, com a vacina tríplice viral. Tá? Então, é muito difícil se encontrar dentro dessa população de pessoas idosas, né, acima de 60 anos, casos de sarampo, cachumba e rubéola. Tá? Então, por isso que ela é uma vacina que não é rotineiramente aplicada na pessoa idosa, tá certo? Pode ser recomendado dependendo do critério médico, né? O médico faz a avaliação, vê a questão de situações de surto, né? Se precisa viajar, e aí o local que vai também requer comprovação vacinal da tríplice viral, né? Ou alguma outra condição, né? Precisa ser avaliado pelo médico para ver aí o risco-benefício em si administrar a vacina tríplice viral, tá? Ela é contraindicada para aqueles idosos imunodeprimidos, né? Então, como eu já falei, idosos que estão com HIV, que vivem, né, com HIV, AIDS, idosos que fazem tratamento com corticoides, fazem tratamento para câncer, né? Que têm doenças autoimunes, né? Essa vacina ela está contraindicada, tá? Na população idosa ela é feita em dose única, tá? Tríplice viral.
ela é feita em dose única, e na rede pública ela está disponível, né, em casos de surto ou de exposição para o público idoso, tá certo? Agora a gente vai falar de alguns aspectos, né, importantes na imunização da pessoa idosa, tá? O que é que precisa, o que é importante, né, dentro dessas questões de imunização, tá? O primeiro ponto diz respeito à qualidade de vida e à prevenção de doenças, né? O que é que a gente tem notado atualmente, né, que é uma realidade não só brasileira, é uma realidade mundial, é o aumento da população idosa, tá? Os idosos eles estão aumentando, estão vivendo mais, né? Graças aí às melhorias nas condições de saúde, né? A diminuição da mortalidade, da natalidade. Então, os idosos eles estão vivendo mais. E aí é preciso que nesses anos, né, que está sendo aí acrescentado na população idosa, né, que a gente acrescente nesses anos, né, vivenciados, na verdade, pela população idosa, né, precisa ser ofertado qualidade de vida, né, e também prevenir doenças que podem acometer este público, tá? Muitos idosos, eles desconhecem as vacinas, né, desconhecem para que serve, a importância de se tomar vacina, ou não estão muito conscientes em relação a isso, né? Às vezes também existe muita aí, a disseminação de informações falsas, informações que não são cientificamente corretas, não são verdadeiras, né? E aí os idosos acabam tendo medo, né, de tomar a vacina, né, acabam tendo aí um certo receio. Então, é preciso a gente mostrar a importância da vacinação, para que serve, tá? E tornar esses idosos mais conscientes em relação aí ao cuidado com a saúde, né, com a prevenção e com a imunização de doenças, tá? O sistema imunológico, né, na população idosa, ela costuma ser mais frágil, né, se a gente considerar outras faixas etárias, tá? Então, costuma ser mais frágil, e aí por isso que a gente tem que garantir essa maior proteção, né, conferir essa maior proteção, que é feita mediante a imunização, tá? Mediante a aplicação das vacinas, e como eu já falei, né, o aumento da expectativa de vida, né, essa aumento no número de pessoas idosas, né, que está aí crescendo de forma acelerada, né, de forma muito rápida, e aí a gente precisa lançar mão de estratégias para garantir a prevenção de doenças, garantir qualidade de vida, garantir informação correta, né, e consequentemente, também erradicar algumas doenças que são preveníveis e possíveis de ser erradicadas por meio da vacinação, né? E também por conta que a vacinação é gratuita, né? No Brasil, alguns imunos biológicos, né? Algumas vacinas, elas são disponibilizadas pelo Sistema Único de Saúde de forma gratuita, né? Que também são avanços muito importantes, né? E que aí precisam ser muito bem explicados, né, para esta população, né, para a população de uma forma geral e também para o público idoso, né, que tem alguns medos, alguns receios, tá, com relação a algumas vacinas. As vacinas elas protegem contra doenças infecciosas potencialmente graves, né, como a gente viu, as vacinas elas estão aí para proteger algumas doenças que podem se desenvolver de forma muito grave na população idosa, que podem aí acarretar em diversas complicações, né? Além de desenvolver formas graves, acarretar em diversas complicações, né? Também pelo fato de que muitos idosos, né, apresentam, além de uma condição mais, né, de um sistema imunológico mais frágil, né? Muitos deles apresentam várias comorbidades importantes, né? Como hipertensão, diabetes, né? Problemas no coração, insuficiência respiratória, né? Vários outros problemas importantes que aí, quando associada a doenças infecciosas, né? Pode aí aumentar a morbimortalidade, né? No público idoso, tá? Aumentar aí
o número de mortes, né, nesse público. A imunização ela vem para reduzir a suscetibilidade e o risco de quadros infecciosos graves, né? Pela presença dessas comorbidades, como eu já falei, então é reduzir mesmo esses riscos, principalmente nesses idosos que já têm outros problemas de saúde, que já têm outras condições, tá? Prevenir a descompensação das doenças crônicas de base, causada por doenças infecciosas, né? Então, já é o idoso que já tem ali hipertensão, diabetes, né? E aí, que ao pegar uma doença, né? Ao contrair uma doença infecciosa, podem ter essas doenças de base descompensadas e aí levar a uma complicação mais grave, né? E aí ter aí um desfecho que não seja favorável para o idoso. E, né, este tópico ele é semelhante ao tópico anterior, né? Melhorar a qualidade de vida e a expectativa, né? Já que está vivendo mais, a gente precisa garantir, né? Nós, enquanto profissionais de saúde, os cuidadores, né? Que é quem está escutando, né? Assistindo essa aula, né? Precisamos garantir, né? Ofertar essa qualidade de vida para a população idosa, tá? É importante ressaltar que no Brasil, né, o Brasil ele passa por esse envelhecimento acelerado, como eu já disse, né, eu até já me adiantei com relação a essa parte do envelhecimento populacional, tá? Então, as projeções, as estimativas é que o número de idosos ele vai ultrapassar o número de adolescentes, né, até 14 anos, né? Por exemplo, até 2039, né, as estimativas é que o número de pessoas que têm mais de 65 anos vai ser maior do que aqueles que têm até 14 anos. Ou seja, a gente vai ter mais idosos do que indivíduos adolescentes, né, crianças e adolescentes, tá? E aí, por isso que a gente precisa pensar em estratégias, né, pensar em políticas públicas, estratégias de promoção, prevenção, né, da saúde para esse público, tá? E também, né, aspectos com relação à manutenção, né, e à garantia da qualidade de vida, tá? Então, é uma população que só cresce e aí a gente precisa estar aí proporcionando, né, e inovando também, além de proporcionar, inovando aí nas formas de cuidado com essa população, tá certo? Então, é importante a gente discutir muito isso, falar sobre isso, inclusive também com relação à importância, dentro desse contexto de envelhecimento populacional, a importância que vocês, cuidadores, têm, né, no contexto do cuidado com a pessoa idosa, tá? Então, porque geralmente são vocês, cuidadores, que estão mais próximos, né, do idoso no dia a dia, e aí precisam estar bem orientados com relação a essas condições de saúde, né, com relação às formas de prevenção, com relação aos aspectos importantes da imunização, para que vocês consigam, né, espalhar informações corretas, informações verídicas, né, e aí captar esses idosos, né, levar e garantir imunização e prevenção de algumas doenças que são potencialmente graves ou que podem desenvolver aí complicações graves na vida da pessoa idosa, tá? Os idosos suscetíveis a doenças imunopreveníveis, né, além do risco de prejudicar a própria saúde, né, são potenciais fontes de disseminação do vírus e bactérias para outras faixas etárias. Tá? Então, além de, ao se contrair, né, ao pegar uma doença imunoprevenível, né, além de prejudicar a saúde do idoso, ele pode estar transmitindo para outras faixas etárias, né, para os cuidadores, para os adultos, para as crianças, para outros idosos, tá? Pode ser essa fonte de disseminação, tá? Então, isso é importante a gente levar em consideração, tá? E também com relação ao risco epidemiológico e ao risco socioeconômico que essas doenças, que são preveníveis por meio de vacina, trazem para o sistema de saúde, né, o nosso sistema de saúde e os demais sistemas, né, que compõem aí a nossa
que compõem aí a nossa sociedade, tá? Então, a gente tem que pensar tanto no sistema de saúde, como também em outros sistemas que fazem parte, né, que garantem também esses aspectos relacionados à saúde, tá certo? Uma ferramenta que é muito importante, né, e aí que eu não poderia deixar de trazer para essa apresentação, é a caderneta de saúde da pessoa idosa, né, porque além de outros aspectos, né, de outras informações importantes que ela também traz o calendário de vacinação, tá? Então, pode ser uma forma de registrar as vacinas do idoso, né, que o idoso ele tomou, né, e garantir essa comprovação, né, essa proteção da saúde da pessoa idosa, né, com relação a essas doenças que são preveníveis por meio de vacina, tá? Então, na caderneta da pessoa idosa, existe esse local, né, onde tem o calendário de vacinação e que pode ser registrado, pode e deve, né, ser registrada as vacinas que o idoso ele precisa tomar ou as que ele já tomou aí garantiu a proteção, né, a imunização dele, tá? Então é uma ferramenta muito importante que os idosos eles precisam ter para mapear, né, porque essa caderneta de saúde de certa forma, ela mapeia a saúde da pessoa idosa em diversos outros aspectos, tá? Não cabe muito aqui na nossa aula, mas faz avaliação com relação à fragilidade, a risco de queda, a polifarmácia, né? A internação, internações recentes, faz controle de pressão, de medidas antropométricas, né, perda de peso, avaliação de dor. Então, é uma caderneta que consegue mapear muito bem a saúde da pessoa idosa quando é utilizada, né, de forma correta, né, quando é utilizada, tá? Então, é uma ferramenta que é importante, que pode ser registrada aí a parte da imunização. Mas também o idoso ele pode aí ter outras carteirinhas, né, de vacinação que são disponibilizadas pelas salas de vacina. Então, quando ele vai numa sala de vacina e toma alguma vacina, o profissional ele vai preencher uma carteirinha, né, de vacinação que precisa ser guardada, né, que precisa ser mantida, guardada, porque ela comprova, né, a situação vacinal do idoso, tá? Que ele tomou as doses que precisa tomar e aí evita que futuramente ele precise iniciar um esquema de vacina novamente, tá certo? Então, o que diz respeito à parte de vacinação foi isso, tá? Foi algo. Tentei ser o mais objetivo possível, né? Até porque a gente tenta otimizar o tempo, né? Tentei ser o mais claro e o mais objetivo possível, tá? Nesse quesito. E aí agora a gente vai falar, né, da nossa segunda parte da aula sobre a Covid-19, né, e as implicações que ela trouxe para a saúde da pessoa idosa, tá certo? A Covid-19, né, ela escancarou, né, de certa forma, ela escancarou algumas necessidades e vulnerabilidades das pessoas idosas, né, no que diz respeito ao direito à saúde, né. O que foi que a gente viu dentro desse cenário, né, de pandemia da Covid-19? Altas taxas de mortalidade nas pessoas idosas, né? Por isso que eles foram, né, que esse público foi o grupo prioritário para receber a vacinação, tá? A vacina Covid-19, quando chegou, ela foi administrada prioritariamente nesse público, tá? No público idoso, porque as taxas de mortalidade eram muito mais altas, tá? Por quê? Porque os idosos, eles geralmente, né, têm algumas outras comorbidades, algumas outras doenças, tá? Doenças crônicas não transmissíveis, por exemplo, e também tem um certo comprometimento funcional. E aí tudo isso, né, aumentou essas taxas, né, fizeram com que aumentasse essas taxas de mortalidade nesse público. Outra coisa que ficou muito evidente, né, na pandemia foi a fragilidade do sistema de saúde para apoiar as pessoas idosas e para considerar, né, as suas necessidades específicas.
tá? Então, presenciou, né, e pôde sentir, né, que o nosso sistema de saúde possui algumas fragilidades, né? Isso ficou muito escancarado por conta da pandemia, principalmente para atender o público idoso, tá? Considerando as particularidades, as especificidades desse público, né? Como eu já falei, é um público que muitas vezes já vem com algumas outras doenças, né? Doenças de base, algumas doenças crônicas não transmissíveis, que fazem uso de vários tipos de medicamento, né? Da polifarmácia, que já tem um certo comprometimento da funcionalidade, né? De uma forma geral. E aí tudo isso precisa ser levado em consideração dentro do contexto do cuidado, tá? E também, né, que os idosos, né, as pessoas idosas, elas precisam ter abordagem diferenciada, né? A abordagem, a forma que eu presto um cuidado para uma criança, para um adulto, para um adolescente, ela não é igual, né, ao cuidado direcionado à pessoa idosa, tá? Então, as intervenções, as abordagens, elas precisam ser planejadas e adequadas ao público idoso, tá? A população idosa, para que a gente tenha aí uma assistência de qualidade, cuidados prestados com qualidade, né, e com efetividade, tá certo? É, outro fato, né, outro aspecto importante foi a questão do risco de morrer, né, de Covid-19. Como eu já mencionei, né, a Covid-19, ela, os idosos, né, tiveram aí altas taxas, né, de mortalidade, mais chances, né, por conta de outras condições, e aí esse risco de morrer, né, ao ver isso, né, ao presenciar isso, esse sentimento, esse risco de morrer, ele aumentou, tá? Por conta da pandemia, tá? Do vírus Covid-19, né? Da doença, na verdade, Covid-19. Inclusive também por conta de alterações, né? Alterações que são decorrentes, né? Do processo de envelhecimento, tanto o envelhecimento patológico, né, como o envelhecimento normal, né, que é o que a gente chama de senescência, ou senilidade, né, o envelhecimento patológico, né. Então, com o processo de envelhecimento, algumas especificidades, né, algumas particularidades, elas surgem na população idosa, tá? E aí isso precisou ser considerado, tá? Dentro desse contexto de cuidado no que diz respeito à pandemia da Covid-19, tá certo? Outro ponto, né, que a gente pôde ver foi a questão da ridicularização da pessoa idosa. Então, quando houve, né, aquela necessidade do isolamento social, né, do distanciamento e do isolamento social, a gente via muitas piadinhas, principalmente, né, piadinhas, frases pejorativas, principalmente direcionada para o público idoso, né? Então, vocês devem ter visto, lá vem o carro do Cata Velho, por exemplo, né? O carro do Cata Velho, para aqueles idosos que tinham uma certa resistência, né, de manter esse distanciamento social, né, esse isolamento social, né? Então, de certa forma, eles foram ridicularizados, né? E isso é prejudicial, né? Não é muito ético dentro desse contexto, né, do cuidado à pessoa idosa, tá? Então, não é muito ético e não é também muito benéfico dentro da saúde mesmo, né, do idoso. Ele pode desenvolver diversos problemas, né, principalmente voltados para a saúde mental, tá? Então, podem ter aí a sua saúde mental, de certa forma, prejudicada. Outro ponto foi os conflitos intergeracionais, tá? Então, muitas famílias, é, os, os membros da família precisaram se distanciar, tá? Inclusive para garantir essa proteção do público idoso, aqueles membros que trabalham, né, aqueles indivíduos que trabalhavam fora de casa,
tentaram fazer esse isolamento e esse distanciamento, né? Então, de certa forma, tiveram esses conflitos intergeracionais, né? A própria configuração dos arranjos familiares, né? Então, idosos que moravam sozinhos, idosos que moravam com a família, por muitas vezes se sentiram sozinhos porque a família, né, tiveram que manter essa, esse distanciamento, esse isolamento, tá? E os idosos também que vivem com outros idosos, né, aqueles idosos que são residentes de instituições, né, de longa permanência, tá? Também pela questão do risco de adoecer por conta, né, por conta do convívio, né, ali com outros idosos, tá? Ou de disseminação do vírus, né, dentro do local onde tem ali vários, né, um número grande, né, um número considerável de pessoas idosas, né? Então o risco, de certa forma, ele aumenta, tá? O apoio instrumental, emocional, financeiro, né, foi de extrema importância, né, é de extrema importância para o cuidado da pessoa idosa, né, e dentro desse contexto de pandemia, né, foi um aspecto importante e que em alguns momentos, né, em algumas famílias, a gente não conseguiu observar isso, né, esse apoio, né, já em outras a gente via muito forte, né, esse apoio emocional, esse apoio financeiro, né, a, a, foi uma situação que até então, né, muitas pessoas não tinham vivenciado, né, e aí foi muito novo, foi algo que chegou muito de repente, né, e aí as famílias, elas não estavam preparadas, né, para isso, então precisaram muito desse apoio financeiro, né, desse apoio emocional, para garantir aí a melhor forma de cuidado, tá, para a população idosa. Outro ponto diz respeito aos idosos como cuidadores, né? A gente tem muitos casos de idosos que cuidam de idosos, né? Esposa que cuida do esposo, né? Que já é uma idosa e aí cuida do outro idoso. Né? Então, esse ponto a gente também precisa levar em consideração, tá? E aí precisou se levar em consideração também dentro desse contexto da pandemia da Covid-19, porque isso implicou na saúde da pessoa idosa. Tá? Um idoso que cuida de outro idoso, né? Um idoso como um cuidador, ele além de já ter ali as suas limitações, já ter os seus, de certa forma, né? Os seus problemas de saúde, né? Acaba aí não cuidando de si para cuidar de outro. E aí acaba aí prejudicando a saúde, desenvolvendo diversas outras complicações, né? Ou piorando aí a sua qualidade de vida, piorando também o seu quadro aí de saúde, né? A população idosa brasileira ela apresenta uma baixa escolaridade, tá? E aí e tem uma certa dificuldade de acesso aos recursos tecnológicos, né? Porque o que a gente observou foi que a medida, né, as medidas que foram orientadas, né, foram as medidas principalmente de isolamento e distanciamento. E aí, como os idosos, né, a nossa população idosa atualmente, né, de certa forma, ela tem uma certa baixa escolaridade, né, e também tem dificuldade com relação ao uso, né, das tecnologias, que foi o essencial dentro desse contexto de isolamento, né? As consultas por meio da teleconsulta, né? A conversa com outros familiares por meio de videochamada, de ligações, né? Que foram as estratégias que foi utilizada para manter esse contato com o idoso, né? E manter aí também os cuidados com a saúde da, com a saúde da pessoa idosa, né? Mas isso foi, de certa forma, uma barreira, né? A baixa escolaridade, a dificuldade de acesso aos recursos tecnológicos, né? E que também implicou na saúde da pessoa idosa, tá? Principalmente nessas cidades, não foi nem nas cidades do interior, mas acredito que em todas as cidades, né? O foco foi direcionado principalmente para a Covid-19, e aí as outras doenças elas acabaram não tendo tanta importância no contexto do cuidado, e aí foram só se agravando, né? Principalmente as doenças crônicas, né? Então, muitos idosos tiveram aí sua hipertensão, diabetes, né? Descompensados dentro desse contexto da pandemia,
né, porque não tiveram um acompanhamento adequado, uma assistência de qualidade para essas doenças, né, porque o foco ele estava direcionado para a doença, né, a COVID-19, tá? E também isso também de certa forma implicou, né, na saúde da pessoa idosa. O afastamento físico ele reflete um ato de amor, né? Então as pessoas se afastaram como uma forma de amor, de carinho, de consideração, né? E também de garantir proteção para a pessoa idosa, né? Para proteger. Como é que eu vou proteger o meu ente querido, né? O meu avô, minha avó, me afastando dele, porque eu posso ser um potencial, né? Eu posso aumentar ali o risco de contaminação, né? Levar o vírus para dentro da minha casa, por exemplo. Né? Então, o afastamento físico ele foi nesse sentido, né, de amor, de carinho, de proteção da pessoa idosa, né? O que ficou, da Covid, né, foi os aprendizados com relação à higiene das mãos, etiqueta respiratória, limpeza dos ambientes materiais, que foi o que era orientado de forma rotineira, né, de forma insistente, higienize as mãos, ao tossir, cubra o nariz e a boca, né? A limpeza do ambiente, a limpeza dos materiais, né? Então, isso foi muito orientado fortemente na pandemia e que ainda hoje precisa ser feito, tá? Precisa ser ainda seguido, né? Ainda orientado para a população. Então, é um aprendizado que, de certa forma, é um aprendizado que fica, né? E que deve ser seguido. O cuidado e a atenção com os idosos, né? Mediante estratégias de apoio, né? Alerta para sinais e sintomas, tá? Então, ficar sempre na alerta a rede de apoio daquele idoso, né? Para onde ir, se sentisse sinais e sintomas, a quem era que deveria procurar, para quem ligar, né? Quando, até que momento poderia ficar em casa e até que momento, qual era o momento ideal para se buscar uma ajuda, né, no hospital, por exemplo, uma ajuda médica. Né? Então, todo esse cuidado, essa atenção ao idoso foi planejada, né, mediante essa rede de apoio, né, essa rede de proteção do idoso, essas estratégias, tá? E esses alertas com relação a sinais e sintomas da doença. E também, né, que é algo que quando a gente fala em cuidar da pessoa idosa, né, essas duas palavras elas estão muito interligadas, né, ao cuidado, à assistência prestada à pessoa idosa e principalmente ao que diz respeito ao envelhecimento saudável, né, que é a garantia da autonomia e da independência do idoso, tá? Essas duas condições são a base, né, para o envelhecimento, para a garantia desse envelhecimento saudável, tá? E aí isso também teve, de certa forma, foi afetado pela pandemia da Covid-19, tá? E teve suas implicações no processo de envelhecimento saudável, né? Nessa garantia de envelhecimento saudável e para a saúde da pessoa idosa. Né? A autonomia é quando o idoso ele consegue decidir o que quer, né? Ele consegue decidir sobre a sua saúde, né? Sobre as suas vontades. Independência é quando ele consegue realizar suas atividades, né? Sem ajuda. Tá? Ele consegue realizar suas atividades ou com ajuda, mas ele, mesmo que com ajuda, mas ele ainda consegue realizar suas atividades. Tá? Então, isso foi, de certa forma, afetado. Tá? A escolha do idoso, né? A capacidade de escolha do idoso, né? Essa independência do idoso, ela foi afetada pela pandemia da Covid-19, né? Principalmente naqueles que chegaram a ter a doença, né? Que chegaram a ser internados, tá? Então teve essas implicações, tá? E outro aspecto, né, que é importante falar, não só dentro desse contexto da Covid-19, mas é dentro do contexto do cuidado com a saúde da pessoa idosa, é não infantilizar os idosos, né? Os idosos não são pessoas que voltaram a ser criança, não. Pelo contrário, né? Os idosos, eles estão numa fase da vida que passaram por todas as outras, que tem, né, conhecimentos, né, que tem uma certa experiência.
né, que tem as suas particularidades e singularidades, como eu já falei, né, individualidades que precisam ser considerados, tá? Então, não é infantilizar o idoso. Cuidar do idoso não é como cuidar de uma criança, não, tá? Não é da mesma forma que eu cuido de uma criança, eu cuido do idoso, não. Tá? Existe alguns diversos, né? Nem alguns, diversos outros aspectos que precisam ser levados em consideração, tá? Então, sempre que vocês, cuidadores, né, e profissionais no geral, não infantilizem os idosos, que isso é prejudicial, isso tem uma certa implicação, né, na saúde da pessoa idosa, tá? Eles não voltaram a ser criança, não, tá? Eles estão vivendo uma fase da vida, que essa fase da vida ela precisa ser respeitada com relação às suas particularidades, que são seres humanos que passaram por todas as outras faixas etárias e que, de certa forma, têm um ganho enorme de experiência, um ganho enorme de conhecimento, que muitas vezes não é igual ao nosso conhecimento, mas são conhecimentos importantes, né, que precisam ser considerados, né, respeitados, né, e muitas vezes também são idosos que a gente precisa fazer uma orientação mais direcionada, uma orientação mais adequada, né, utilizar uma linguagem que o idoso ele consiga compreender, né, para poder garantir aí um cuidado efetivo, um cuidado de qualidade, né, melhorar a qualidade de vida da pessoa idosa, tá, e ter aí sucesso, né, dentro dessa assistência. As maiores taxas, né, de letalidade foi registrado naquelas pessoas que tinham 60 anos ou mais, tá? Então, por isso que o público idoso, ele foi o público prioritário para a vacinação da Covid-19, principalmente também por conta das doenças crônicas, né, que muitos idosos eles já tinham, né, diabetes, hipertensão, e aí que essas doenças, insuficiência cardíaca, doença obstrutiva crônica, né, que foram doenças que, de certa forma, potencializaram o agravamento, o desenvolvimento de formas graves da doença, né, o tabagismo, tá? Isso afetou a qualidade de vida, né, afetou e teve uma certa implicação para a saúde da pessoa idosa. Outro aspecto importante que a gente provavelmente está colhendo no pós-pandemia diz respeito a aspectos que prejudicaram a saúde mental da pessoa idosa, né? Então, o sentimento de solidão, por conta das estratégias de isolamento, né, de distanciamento social, a ansiedade, o nervosismo, né, a tristeza, a depressão, que foi desenvolvida ou pelo idoso com medo de ter a doença, com medo de morrer por conta da doença, com medo de perder um ente querido, um filho, um neto por conta da doença, como aqueles que perderam seus entes queridos, tá? Durante a pandemia da Covid-19, e aí desenvolveram essa tristeza, essa depressão, e aí se implicou consideravelmente na saúde mental da pessoa idosa. Então, eu acredito que agora, nesse pós-pandemia, né, a gente tem vivenciando esses aspectos, aos aspectos que a Covid-19 trouxe, principalmente, né, essas implicações, na verdade, que a Covid-19 trouxe, principalmente, né, no que diz respeito à saúde mental das pessoas idosas. Os impactos psicológicos, né, eles podem perdurar por mais tempo, então não foi somente durante a pandemia, né, a gente vai vivenciar, vai notar, presenciar esses impactos psicológicos no pós-pandemia, tá? Então, o que a gente vai notar de aumento de depressão nesse público idoso, nesse pós-pandemia, pode ser considerável, tá? A divulgação das notícias de forma sensacionalista, né, foi o que a gente viu durante a pandemia, né, causando medo na população, causando essa sensação de desamparo, de certa forma prejudicou a saúde mental dos idosos. O apoio social, né, quando o idoso ele não tinha esse apoio social, esse apoio da família, da sociedade, de certa forma teve a sua saúde mais prejudicada, tá? E os idosos institucionalizados, né? As pessoas idosas institucionalizadas, né, ficaram mais vulneráveis, né, para desenvolver
para contrair, né, a, a doença, né, pegar aí a doença Covid-19, né, ser atingida aí pela doença da Covid-19, né, e passar para outros idosos, porque ali eles são público na mesma faixa etária, né, no mesmo grupo de risco, convivendo ali todo mundo junto, né, então de certa forma o risco ele aumenta, né, e causa aí esses sentimentos, né, de medo, de sensação de desamparo, né, que são prejudiciais para a saúde mental dos idosos, e que aí possivelmente a gente vai estar observando isso mais forte, né, esse, essa prejudicação da saúde mental dos idosos, a gente vai estar vivenciando mais forte nesse pós-pandemia, né? Vai estar observando, né? Na verdade, a gente vai estar observando nesse pós-pandemia, tá? E também, né, algumas implicações com relação à alta, né? O pós-alta de Covid-19. Então, aqueles idosos que chegaram a ser hospitalizados, internados por conta da Covid-19, né? Tiveram alguns sintomas que permaneceram no pós-alta, né? Depois da alta da Covid, né? Ainda manifestaram alguns sintomas importantes. Né? Esses sintomas eles foram observados principalmente naqueles idosos que chegaram ali a ter quadros graves, né, que precisaram de internação, precisaram de UTI. Então, o que foi observado, né, de implicação da Covid-19 na saúde da pessoa idosa no pós-alta da Covid? Fadiga, cansaço, fraqueza, mal-estar, falta de ar, né, ou dificuldade para respirar, uma respiração mais curta, fibrose nos pulmões ou nos rins, perda de paladar e de olfato, tanto uma perda temporária como uma perda que, de certa forma, foi duradoura. Então, a gente podia observar muitos idosos, mesmo depois da alta da Covid-19, ainda se queixando dessa perda de paladar, dessa perda de olfato, se queixando ainda de dores de cabeça, que ficou mais cansado, mais indisposto, mais fraco, né? Então a gente pode notar essas queixas, né, no público idoso aí no pós-Covid. Outros sintomas foram dores, fraqueza muscular, dificuldade de raciocínio, concentração, linguagem, memória. Né? Vocês devem ter vivenciado, ou notado, ou escutado alguns idosos, né, ou algumas outras pessoas, mas isso também foi muito notado na população idosa, de dizer que ficou com perda de memória, né, após a pandemia da Covid-19, não estava mais lembrando das coisas, né, estava tendo uma certa dificuldade com relação à memória, tá? Então, foi uma implicação, né, foram as implicações aí do pós-Covid, né, da pós-alta da Covid. Também distúrbios de sono, né, a insônia, a depressão e a ansiedade, que eu já falei que essa depressão e essa ansiedade afetaram consideravelmente a saúde mental das pessoas idosas, e isso vai ser fortemente observado, né? Vai ser mais observado nesse momento, né? Pós-Covid, pós-pandemia, né? Os aspectos, né, que foram prejudiciais para a saúde mental da pessoa idosa, né? O quanto a Covid-19 prejudicou a saúde mental das pessoas idosas e, consequentemente, a gente vai ver por conta desta depressão e ansiedade que foi desenvolvida aí durante a pandemia da Covid-19. E, como eu já falei também em vários outros momentos, né, o agravamento de doenças pré-existentes. Né? Os idosos eles são públicos que constantemente, rotineiramente, né, já tem algumas outras doenças pré-existentes, né? As doenças crônicas, por exemplo, hipertensão, diabetes, que essas doenças elas foram agravadas. Tanto porque por complicações, né, da Covid-19, para quem chegou, né, a ter a doença, a Covid-19, como também foi agravado por conta que as instituições de saúde, os postos de saúde, né, todas as instituições, elas estavam focadas no tratamento, né, focada na pandemia, né, na Covid-19, e aí acabaram não dando tanta importância para essas outras doenças,
né, que já faziam aí parte, né, do quadro de doenças, né, existentes, né? Então, acabaram que essas doenças elas foram de certa forma agravadas, tá, na população idosa, tá certo? E também por conta do isolamento, do distanciamento, então, muitos idosos tinham o medo de ir numa farmácia, comprar os remédios, né, que precisavam tomar, ou de ir num posto de saúde, né, para pegar os remédios, tá? Então, isso também proporcionou e facilitou o agravamento dessas doenças pré-existentes, tá? Então, isso foi o que a gente viu, né, de implicações da Covid-19 na saúde das pessoas idosas, tá? Aqui a gente tem algumas referências, né, de materiais que foram utilizados para a construção desta aula, tá? E aí, muito obrigado, né? Agradeço pela atenção, né, de quem está assistindo esta aula, tá? Agradeço ao grupo pelo convite, né, em poder falar para vocês sobre esses aspectos tão importantes para a saúde da pessoa idosa, que é a imunização e que tanto a imunização quanto as implicações que a Covid-19 trouxe para a saúde da pessoa idosa. Eu deixo meu e-mail para dúvidas, para algum questionamento, tá? Que vocês tiverem durante a aula, né? Estou aberto aí a responder, tá certo? Esta aula ela fica gravada, né? Ela foi gravada e fica gravada e vocês podem assistir em diversos outros momentos, tá? Em caso de dúvida, tá bom? E é isso, tá? Então, tchau e até uma próxima.